De convidar a igreja para abrir a palavra do Senhor Jesus na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, no verso 18. E na medida que os irmãos estão abrindo a palavra do Senhor, eu quero ser grato a Deus por esta oportunidade, agradecer ao Senhor Jesus pela vida do nosso pastor Edivaldo, pela vida do pastor Haroldo, Mitsu Yamamoto, pela sua família, pela vida de cada um dos nossos irmãos, por esta oportunidade. Fiquei muito feliz nesse convite e eu acredito que é isso mesmo que Deus tem para nós nesta tarde. Deus quer nos encher com o Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versículo de número 18, assim está escrito: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Vamos todos nós fazer essa leitura novamente, ao som de 3. Efésios capítulo 5, verso 18. 1, 2, 3. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Pode tomar seu assento, meu irmão, glorificando o nome do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, Deus manifestou uma palavra no meu espírito, e o que eu queria compartilhar com a amada igreja nesta oportunidade, irmãos, não é sobre algo que eu quero falar aqui com os irmãos, mas eu quero falar sobre alguém. Eu não quero falar sobre algo, eu quero falar sobre uma pessoa, e a pessoa que eu gostaria de falar nesta tarde é sobre o Espírito Santo de Deus. É por meio do Espírito Santo do Senhor que nós estamos aqui neste momento adorando a Deus. É por meio do Espírito Santo de Deus que Ele capacita homens, chama homens para levar o Evangelho, e Ele também, ao mesmo tempo que capacita, fala e chama, Ele também convence o coração daquele que está ouvindo, chamando para um arrependimento. Então é isso que nós vamos aprender nesta tarde, aprendermos sobre a pessoa do Espírito Santo. Você conhece o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Irmãos, o Espírito Santo, Ele é Deus. E antes de eu começar a decorrer tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria de fazer um convite a pegar uma caneta, um papel, porque, irmãos, nós vamos ler bastantes textos bíblicos, amém? Vamos ler bastantes textos bíblicos desde o princípio, quando o Espírito Santo se manifestou, até os dias de hoje. Então toma uma caneta, um papel, para que nós possamos fazer a menção de cada texto bíblico, para que quando nós voltarmos para casa, continuarmos remoendo tudo aquilo que nós iremos ouvir neste momento. Então, irmãos, o Espírito Santo, Ele é Deus, e o Espírito Santo, Ele é chamado de Senhor. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em seu poder? Porque formaste este desígnio no teu coração, não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Então nós vemos que o Espírito Santo, Ele é Deus. 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 18, diz assim: Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então o Espírito Santo, Ele é Deus. E o Espírito Santo, Ele é uma pessoa da Santíssima Trindade. Mateus capítulo 28, do versículo 19, vai dizer: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós vamos ver também em 2 Coríntios capítulo 13, no versículo 13, aquilo que nós ouvimos todo culto. Quando vamos embora para nossa casa, nós ouvimos todo culto este texto bíblico: a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.
Amém? Então o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o Espírito Santo, irmãos, ele tomou parte na criação. Quando o homem for formado, o Espírito Santo estava participando da criação do homem. Salmo de número 104, versículo 30, vai dizer: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Jó também disse que no capítulo 33, no versículo 4, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, quando nós fomos formados, quando tudo foi criado, o Espírito Santo lá estava, porque Ele é o próprio Deus. O Espírito Santo também, ele inspirou as Escrituras, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16 está escrito: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Nós vemos então que o Espírito Santo foi Ele quem inspirou as Escrituras. As Escrituras foram escritas por cerca de 40 homens, de etnias diferentes, em tempos diferentes, mas foi o mesmo Espírito quem inspirou dentro de cada tempo as Escrituras, para um pleno entendimento do nosso coração, para seguirmos uma vida abençoada debaixo da orientação do nosso Senhor. Também está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então toda a profecia, toda a palavra, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. Então toda a Escritura, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele também estava no princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 2, está escrito: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Antes de o mundo for criado, antes de Deus liberar a sua palavra, o Espírito Santo já estava lá, porque Ele é o próprio Deus. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. E quando nós vamos ver a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, mais conhecida como tempo da visitação do Espírito, nós vamos ver que durante o período pré-pentecostal, o Espírito Santo ele descia sobre homens apenas temporariamente, a fim de inspirá-los para algum serviço. E nós vamos ver que em Êxodo capítulo 40, do versículo 13 ao versículo 5, os sacerdotes foram inspirados pelo Espírito Santo. Nós vemos em 1 Reis capítulo 19, versículo 16, que os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo. Nós vemos em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, e no capítulo 16, do versículo 13, que os reis foram inspirados pelo Espírito Santo. Nós vamos ver também em Daniel capítulo 5, quando a rainha entra na sala do banquete quebrando o protocolo, dizendo: meu rei, vive a minha vida na tua presença, mas existe um homem que o nosso pai Nabucodonosor trouxe cativo de Jerusalém para a Babilônia, e nele existe um Espírito excelente dos santos deuses. Então o Espírito Santo habitava na vida de Daniel, independente do lugar onde ele morava, independente do lugar onde ele estava, lá estava o Espírito Santo atuando poderosamente, com entendimento e sabedoria, revelando enigmas na vida do homem de Deus. E aqui já deixo um parênteses: não importa por onde nós andamos, não importa se você vai pela direita, para a esquerda, para o norte, para o sul, para o Japão, para o Brasil, para a Tailândia, para a Coreia do Sul, o Espírito Santo está contigo em todos os lugares onde nós estamos, porque Ele é o próprio Deus. O Espírito Santo também estava sobre a vida de Eliseu. Sobre a vida de Eliseu, quando o rei da Síria procurava atacar o povo de Israel, e quando eles artimavam manhas para poder atacar o povo de Israel, o Espírito Santo descia sobre a vida de Eliseu e revelava por onde eles estavam indo. Eles estavam preparando. Isso está lá em 2 Reis capítulo 6, do versículo 8 ao 12. O povo da Síria queria atacar Israel, e quando na madrugada eles planejavam para atacar Israel, o Espírito Santo descia sobre a vida de Eliseu, revelava a ele, a chegar ao ponto que o rei
rei da Síria diz: quem é que está revelando ao povo de Israel o caminho em que nós iremos atacar este povo? Porque não é possível. Já tentamos uma, já tentamos duas, já tentamos três, e eles todas as vezes eles sabem por onde nós vamos, eles sabem o caminho que nós vamos atingir. Aí se levanta um homem e diz: não, ninguém está indo lá falar nada, não, é porque lá existe um homem, e o Espírito de Deus é sobre a vida dele, e quando nós vamos atacar ele, o Espírito Santo revela tudo ao homem de Deus. Porque o Espírito Santo estava sobre a vida de sacerdotes, sobre a vida de profetas, sobre a vida de reis, do rei Davi. Quem não conhece o texto bíblico, lá no livro de Salmos, de número 51, no versículo 11, quando Davi, na sua angústia, no seu desespero, na sua aflição, ele faz uma oração e diz: não me lances, ó Deus, para fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo estava operando na vida dos homens, mas este era um tempo, era temporalmente, não era em todos os momentos. O Espírito Santo vinha, capacitava sacerdotes, profetas e reis, e operava. Homens cheios do Espírito Santo, irmãos, profetizaram sobre o Messias, acerca da vinda do Messias. 2 Pedro capítulo 2, versículo 21 está dizendo: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito. Então toda a profecia ela não foi liberada por vontade de homem algum, mas ela foi liberada pela inspiração do Espírito Santo de Deus. E o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ele vai profetizar e dizer: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Era o Espírito Santo falando por meio dos homens, por meio dos sacerdotes, por meio dos reis e por meio dos profetas. Os tempos foram passando, irmãos, e o Espírito Santo ele estava também na pessoa de Cristo. Sim, Jesus ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 1, do versículo 28 ao versículo 35, Maria está lá, não sei o lugar em que ela estava, mas de repente apareceu um anjo e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita sejas tu entre a mulher, você foi escolhida, Maria, para ser a mãe do Messias. Ela disse: não conheço nenhum homem. Ele diz: não se preocupe, porque virá a virtude do Espírito sobre ti, e você será cheia do Espírito Santo, e o filho que virá do seu ventre, o seu reino não terá fim. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, e para que José não sentisse ciúmes de Maria, o próprio Deus revela a José também em sonhos: José, não se preocupe em deixar a sua esposa, porque o que está nela é do Espírito Santo de Deus. Jesus foi protegido pelo Espírito Santo na sua infância. Mateus capítulo 2, versículo 12 está dizendo assim: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Foram avisados de uma forma de uma divina revelação pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo também, irmãos, ele estava no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 3, versículo 22: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em eu quem tenho me comprazido. Lucas capítulo 4, versículo 18, versículo 19, está escrito: o Espírito Santo é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, pôr em liberdade os cativos e oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu estas profecias em vossos ouvidos. O Espírito Santo, ele estava no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E os tempos foram passando, e quando vai chegando o tempo em que Jesus entregar na cruz do Calvário pelas nossas vidas, antes disso, lá em João, no capítulo 14, versículo 15 ao 17, ele vai ter um relacionamento com os seus discípulos na última ceia.
Ele vai dizer: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou teria dito, mas eis que vou vos preparar um lugar, e se eu for, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Os discípulos talvez se preocupam: mas vai para onde, Senhor? Diz: mas não se preocupe, porque eu rogarei ao Pai, e Ele enviará um outro Consolador. E esta palavra outro Consolador, ela vem do grego alon, e alon significa da mesma essência do próprio Mestre. O Senhor Jesus Cristo vai subir, mas Ele fez uma promessa: Ele derramaria do teu Espírito, que seria o Consolador, que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E Ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e também do juízo. Aleluia! Nós estamos aqui, mas o Espírito Santo está convencendo o nosso coração. O Espírito Santo está nos enchendo da tua presença. O Espírito Santo está levantando missionários, porque Ele está vivo, Ele está presente nas nossas vidas, e nós podemos senti-lo aqui no nosso meio. Aleluia! Essa profecia, ela foi feita, essa promessa foi feita antes da sua morte. Aí Jesus vai e se entrega na cruz do Calvário, é massacrado. Isaías fez menção dele. O castigo que nos dava paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías faz menção dele por meio do Espírito. Mas depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Ele vem dizendo em Lucas capítulo 24, versículo 49: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8, antes de Jesus subir, para Ele subir aos céus, Ele disse: vocês receberão a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Eu vou para o Pai, mas já vem o Espírito Santo. Irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, manifestava, inspirava homens, liberava profecia, fazia tudo com uma visão futura do Cristo que haveria de vir. Mas neste momento, eles viviam num tempo da visitação do Espírito. O Senhor Jesus Cristo prometeu o Espírito, e aí chegamos em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, Pentecostes. E Pentecostes não é somente uma festa memorável, mas Pentecostes é um novo raiar nas relações entre o Espírito Santo e a humanidade. Aleluia! Pentecostes não é simplesmente uma festa, não é simplesmente um momento onde povos se reúnem, nações, para cultuar e para agradecer, para se lembrar do Senhor. Não, o Pentecostes também é um novo raiar. Por que um novo raiar? Porque foi neste dia em que se cumpriu a profecia, a palavra e a promessa do Senhor Jesus, que Ele mandaria o teu Espírito sobre toda a carne, quando Ele derramaria o teu Espírito sobre as nossas vidas. Se não, abrimos a Bíblia em Atos capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 4. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, está dizendo: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, no Antigo Testamento, os homens eram visitados pelo Espírito. O Espírito descia, capacitava homens, falava em sacerdotes, reis, profetas. O Espírito enviava, o Espírito falava, o Espírito livrava, o Espírito protegia. Mas neste momento, quando derramou-se o Espírito, já não vivemos mais em um tempo da visitação, mas a partir de hoje já vivemos um tempo da habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo já não nos visita mais, mas o Espírito Santo habita no nosso coração. Efésios capítulo 1, versículo 12 ao versículo 14, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que primeiro estávamos
esperamos em Cristo, em quem também estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a glória, redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. E ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo ele é o penhor. O que é o penhor? O penhor é a garantia, irmãos, que o nosso passaporte está carimbado de destino ao céu. E é por meio do Espírito em que nós iremos nos encontrar com o Senhor Jesus. Mas antes que este dia memorável, antes que este dia encontro triunfal chega, o Espírito Santo está capacitando a igreja, está edificando a igreja, está ensinando a igreja, porque sem santificação ninguém irá para se encontrar com o Senhor. Mas o tempo vai passando, o Espírito Santo foi derramado para mudar a nossa vida, para estar conosco. Ele é o Consolador, Ele é o Ajudador, Ele foi derramado, mas também para capacitar-nos, para nos ensinarmos a nos distanciarmos do erro e nos aproximarmos de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 vai dizer: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E o penhor, Paulo está dizendo que o penhor, irmãos, talvez um dia já tenha acontecido isso com vocês. Eu acredito que não no Japão, mas talvez no Brasil, em outras nações, em que nós vamos comprar algum objeto. Eu vou comprar um carro na concessionária, e esse carro ele custa R$1 milhão. E eu tenho outras pessoas também interessadas neste carro. Mas para que eu possa ficar com este carro, eu chego na concessionária e falo assim: está aqui a garantia. Eu deixo aqui 500 mil ienes. Eu não tenho 1 milhão na minha mão, eu só tenho 500 mil. Mas eu tenho mais 500 mil lá em casa. Então eu vou dar 500 mil e fica 500 para mim vir e buscar o carro. Aí o vendedor fala: está fechado, está aqui a garantia, você já pagou, essa é a garantia, e eu aguardo você voltar para sua casa, depois você volta para você levar o carro embora. Assim é o Espírito Santo nas nossas vidas. O Senhor Jesus disse: vou já, mas já eu volto. Eu vou para o Pai, já eu volto. Mas a garantia está aqui, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está na sua vida, e Ele é a garantia que já mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá, e não tardará, para nos levar para a mansão celestial. Louvado seja Deus! Irmãos, mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é dito que ele veio sobre Jesus como pomba, mas ele não é pomba. Está escrito na palavra do Senhor em Atos 2, que ele foi derramado e ele foi manifestado na vida dos apóstolos e dos discípulos como fogo, mas o Espírito Santo não é fogo. O texto diz que o vento sopra para onde vai, ninguém sabe para onde ele vem, para onde ele vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito, mas o Espírito Santo também não é vento. A palavra de Deus o simboliza como um azeite da santa unção, a qual as lamparinas não se apagam, mas ele também não é azeite. O Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa, ele precisa de personalidades, assim como eu e como você. Para que o Espírito Santo seja uma pessoa, ele precisa de personalidades. E pense, irmãos, de uma pessoa de personalidade. Este é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem vontades. João capítulo 3, versículo 8: o vento sopra para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O Espírito Santo também, irmãos, ele tem sentimento. Ele tem sentimento. Efésios capítulo 4, versículo 30: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele ama. Romanos capítulo 15, versículo 30: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que com
combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. O Espírito Santo, ele ensina, o Espírito Santo, ele lembra. Tudo isso são personalidades de uma pessoa, essa pessoa do Espírito Santo maravilhosa. João capítulo 14, versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, ele esclarece as igrejas. Está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, quando Deus direciona uma palavra por meio de João à igreja, às 7 igrejas da Ásia, e em todas as igrejas, Ele está dizendo: a quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo diz, ele esclarece a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele envia obreiros, ele chama homens para o ministério, ele envia missionários para o campo. Atos capítulo 13, versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Naquela igreja, irmãos, existia profetas, doutores, mestres, senhores, mas a voz sempre tem que ser do Espírito Santo. O Espírito Santo também guia. Romanos capítulo 8, verso 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. João capítulo 16, versículo 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que lhe tiver ouvido, e vos ensinará o que há de vir. Então o Espírito Santo, ele nos guia. O Espírito Santo envia obreiros. O Espírito Santo esclarece as igrejas. O Espírito Santo ensina, lembra, ama, sente, tem vontade. E Ele está habitando em nós. Ele está habitando na igreja. O Espírito Santo, ele testifica, porque nós somos um homem tricotômico, como o pastor Wilson diz, onde é Espírito, alma e corpo. E o Espírito Santo, ele testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Romanos 8,16: e o mesmo Espírito testifica com o meu espírito que somos filhos de Deus. A voz do Espírito Santo vem do meu espírito, mas ela sobressai na minha alma, onde gera todo o arrependimento, onde gera a liberação do perdão, onde gera alegria. Por quê? Porque não é porque eu estou sentindo qualquer coisa, não é porque eu estou sendo arrepiado por qualquer coisa, não, é porque o Espírito está falando, o Espírito está testificando. Quando estamos louvando e você chega a chorar na presença de Deus, quando alguém está pregando a palavra de Deus e o seu coração está palpitando, o seu espírito está se elevando, não é porque a sua alma está alegre, não é só porque você está sendo visitado nas emoções, é porque o Espírito Santo está testificando com o seu espírito. Crê nisso, porque a palavra se alegra na presença de Deus, na presença dele abundância de alegria, porque o Espírito Santo testifica. O Espírito Santo, irmãos, ele chama o pecador. Apocalipse capítulo 22, verso 17: e o Espírito e a noiva dizem: vem, e quem tem ouvido diga: vem, e quem tem sede que venha, e quem quiser que tome da água da graça da vida. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo convence. João capítulo 16, versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, e o mundo deseja o Evangelho. O mundo deseja o Evangelho, porque o Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. E o mundo necessita de Jesus Cristo. O mundo necessita do Evangelho. Ai, se o mundo conhecesse o Evangelho, ai, se o mundo conhecesse o Espírito Santo, jamais os jovens seriam escravos das drogas, jamais as mulheres se entregariam à prostituição, porque elas seriam visitadas e seriam manifestado o poder do Espírito Santo. Os jovens jamais sairiam da presença de Deus para ir buscar uma vida lá fora, para se contaminar com as coisas deste mundo, porque o Espírito testifica na vida dos jovens, na vida da criança, na vida do homem, da mulher, que ele é filho de Deus e que o mundo não tem nada para ele. Ai, se o mundo conhecesse o Evangelho.
jamais seriam escravos da sua carne. Porque o Espírito Santo, ele manifesta o seu poder nas nossas vidas. O Espírito Santo esclarece o nosso entendimento, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o homem cheio do Espírito, ele discerne todas as coisas, e por ninguém ele é discernido. Ainda que você não tenha um grau alto de teologia, ainda que você não tenha tanto conhecimento, mas nada que o mundo, nada que as seitas, as heresias do mundo não te contamina, porque na sua vida existe o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele intercede por nós. Meu Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Já aconteceu com você, meu irmão? Quando você está passando aquela luta, aquele desespero, aquela aflição que todo ser humano tem, que todo ser humano passa, a partir do momento que você entra no seu quarto, no seu lugar secreto, fecha a porta e vai falar com Deus, e vai orar para Deus, e vai tentar explicar para Deus o que está acontecendo, e vai pedir ajuda para Deus, ainda que você quer pedir, você quer orar, você quer contar para Deus, mas não sai nada dos lábios, porque existe um vazio, um profundo dentro do coração, um nó na garganta, que a voz não sai da boca. É um sentimento em que você está sentindo: Deus, por favor, ouve a minha oração, e você derrama as lágrimas na presença de Deus, mas a voz não sai pelo sofrimento, pela angústia. É neste momento que o Espírito Santo de Deus, ele pega uma taça, passa no nosso meio, colhe as nossas lágrimas, e ele leva diante de Deus com gemidos inexprimíveis. O gemido que nós sentimos na presença de Deus, quando entramos no nosso quarto, fechamos a porta, a voz não sai da boca, mas o gemido, sabe aquele gemido, chorando: ai Senhor, me ajuda. É isso, o Espírito Santo, ele vai levando este sofrimento, esta angústia, esse sentimento de ajuda. Deus me socorre, ele leva diante de Deus, ele intercede ao Pai por nós. O Espírito Santo é magnífico, irmãos. Não desprezes o Espírito Santo, mas nesta tarde seja cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo também, ele capacita homens, ele concede dons à igreja, ele concede dons ministeriais à igreja, para o aperfeiçoamento dos santos e o crescimento da obra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e versículo 5. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 15. E há também diversidade de ministérios, mas o Senhor também é o mesmo. Então é Ele quem dá dons à igreja, é Ele quem levanta pastores, evangelistas, apóstolos, mestres, doutores, porque é Ele quem dá o dom, é Ele quem chama, é Ele quem capacita. O texto, o tema, Efésios capítulo 4, verso 11: Ele mesmo deu alguns para apóstolos, e os apóstolos são aqueles que têm o poder de liderança. Ele também deu outros para profeta, e os profetas são aqueles que revelam a vontade de Deus ao coração do homem. Ele também deu outros para evangelista, e os evangelistas são aqueles que ganham as almas para o Senhor. Ele também deu uns para pastores, e pastores são aqueles que casam com a igreja e caminham pelas madrugadas com o Senhor Jesus, aleluia. Ele também deu mestres, que são aqueles que ensinam e aqueles que auxiliam a obra, auxiliam o seu pastor, aqueles que estudaram para servir a igreja. Então, se é Ele que chama apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, se é Ele que capacita os homens para falar, e se é Ele que convence o homem, quem te chamou não foi o homem. Quem te chamou não foi o homem, porque está escrito que todo chamado ele vem de Deus, do Espírito Santo. Quem chamou você para o ministério, quem te chamou lá na sua fábrica, quem te chamou lá no supermercado, quem chamou lá no parquinho levando a filha para brincar e achando que seria apenas uma brincadeira, aí chega alguém totalmente perdido, desanimado,
Vai lá e fala de Jesus para ele. Quem chamou não foi o homem, mas quem chamou foi o Espírito Santo de Deus. E se Ele chamou, Ele capacita. Se Ele chamou, Ele cuida. Se Ele chamou, Ele sustenta. O salmista diz: nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência a perecer. Fui moço e hoje sou velho. Ele passou por 5 estados da sua vida: infância, pré-adolescência, juventude, fase adulta e velhice. E nunca ele viu um justo desamparado, porque Deus estava bem presente no seu lado, no momento da angústia, no momento do desespero. Então quem chamou o homem, irmãos, não foi o homem, não foi o pastor, não foi o irmão, não foi outras pessoas. Quem chamou e capacitou e deu dons à igreja, dons ministeriais e dons espirituais, foi o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo. Atos capítulo 20, verso 28: olhais, pois, por vós e por todo o rebanho do Deus, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. A igreja foi resgatada com o sangue de Jesus na cruz do Calvário, mas o Espírito derrama do teu poder, capacitando homens, levantando, ensinando para a obra do ministério. E isso se chama chamado. É o chamado de Deus nas nossas vidas. E Deus não nos chamou para nós sermos infrutíferos. Deus nos chamou para que nós podemos frutificar. Ministério, irmãos, não é ruim. Ministério é bom. Ministério é bom, mas não existe chamada sem um objetivo, e não existe chamada sem responsabilidade. Foi Deus que chamou, o Espírito Santo que capacitou para um propósito. Mas a chamada de Deus, ela gera um objetivo para a obra, mas também existem responsabilidades para aquele a quem Jesus chamou, aquele a quem Deus chamou. E o primeiro requisito dessa responsabilidade, dessa obrigação, é você ser cheio do Espírito Santo. É eu ser cheio do Espírito Santo. Então a igreja, ela tem essa responsabilidade. A responsabilidade, o dever de ensinar toda pessoa para que ela possa crescer espiritualmente. E na medida que nós falamos, que os homens falam, que os pastores falam, que os mestres falam, é o próprio Espírito Santo liberando a sua palavra. E na medida que ela está sendo pregada, o Espírito Santo também está convencendo homens daquilo que eles estão ouvindo. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, dentro do texto que nós lemos, Efésios, capítulo 4, versículo 13, o objetivo do Espírito Santo, na chamada do homem, na capacitação do homem para o ministério, para o aperfeiçoamento dos santos, é para que nós podamos servir a Deus melhor. Um dia um homem falou assim para mim: irmão, quando a gente for para o Brasil, a gente precisa ir com um certificado, porque sem certificado a gente não consegue ser reconhecido. Nós não conseguimos ser reconhecidos, porque nós chegaremos no Brasil, e se nós não levarmos o nosso certificado reconhecido pelo MEC, nós não seremos reconhecidos. Nós chegaremos em lugares onde nós iremos sentar em algum lugar e nós não seremos reconhecidos como homens doutores, como homens capacitados. Então nós precisamos de um certificado, nós precisamos de um anel no dedo, para que nós possamos chegar lá e nós sentarmos em algumas cadeiras e nós sermos reconhecidos como doutores, como os homens que estudaram afinco para poder pregar a palavra. E aí eu comecei a analisar, irmãos, o chamado de Deus para nossas vidas não foi para nós ensinar, para nós aprendermos e crescermos no Senhor, para sentar numa cadeira, colocar um anel no dedo e ficar de boca fechada, com a boca fechada, parado, infrutífero. Mas o Senhor nos chamou, e o estudo da palavra de Deus, o estudo da teologia, não é para me fazer mais conhecido que os homens, não é para me fazer reconhecido diante da humanidade, não é para dizer que as pessoas vão olhar para mim: olha lá está um grande teólogo, um grande homem, uma grande mulher. Não! O objetivo do estudo teológico é teologia, estudo sobre Deus. E o estudo sobre Deus é para que eu sirva a Deus melhor,
E para que eu erra cada dia menos, para que eu não venha errar mais, mas eu aprendo sobre Deus, para que eu não caia mais nos mesmos erros e para que eu possa servir a Deus melhor. Não é para me colocar um anel no meu dedo, sentar numa cadeira, fechar a minha boca e não glorificar a Deus, mas é para me servir a Deus melhor, para me adorar a Deus melhor, para me ver no que eu estava errado e aquilo que o Espírito Santo me capacitou, levando homens para mestres para me ensinar, para que eu possa aprender a palavra de Deus. Não para que eu seja reconhecido pelos homens, não, como já foi dito, que ele cresça e que eu diminua, mas que o nome do Senhor seja glorificado. O objetivo do Espírito Santo é de nos tornar cada dia mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. E até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então o objetivo do Espírito Santo nas nossas vidas é nos fazer a cada dia mais semelhantes a Cristo, é nos fazer a cada dia mais distanciarmos da nossa carne e nos aproximarmos de Cristo. João capítulo 17, verso 20. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e que também eles sejam um de nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, aleluia, para que o mundo creia na palavra que é pregada. Eu preciso me comparar com Cristo, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso chegar à unidade da fé e ao conhecimento de Cristo, mais semelhantes a Cristo, não errar, mas lembrar no ato do desespero e da pressão, o que Jesus faria neste momento, o que Jesus faria no meu lugar, porque nós somos tudo aquilo que somos diante das pressões que nós vivemos. Porque quando está tudo bem é um sorriso no rosto, quando está tudo bem é um aperto de mão, mas e quando o homem está sob pressão? Quem ele é quando ele está sob pressão? E o objetivo do Espírito Santo é isso, não existir essa dúvida, não existir essa diferença de comportamento, não, mas para que eu seja esta pessoa nos momentos de alegria, mas nos momentos de luta eu também crer que Ele está comigo. O objetivo também do Espírito Santo é para que nós, irmãos, não sejamos mais meninos imaturos. Efésios capítulo 4, verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Porque o cristão imaturo, ele está vulnerável às artimanhas dos homens sem Cristo. E o objetivo do Espírito Santo nas nossas vidas é de nos convencer a cada dia, de ser um companheiro em todos os momentos, mas também é de nos fazer tornar cada dia mais semelhantes a Cristo, e para que nós também não sejamos mais meninos. E se o Espírito Santo ele convence o nosso coração, como os homens vão crescer se eles não são submissos aos seus pastores? Porque se foi Deus quem estabeleceu os pastores, mestres, doutores, profetas e apóstolos para a edificação e o crescimento do corpo de Cristo, como os homens vão crescer se eles não se submeterem aos seus pastores? Como é que os homens crescerão se eles não se deixarem ser ensinados? Não existe crescimento sem ensino. Só existe crescimento quando eu me deixo ser ensinado, quando eu me deixo ser moldado. Eu começo a crescer quando eu começo a ser submisso à voz do meu pastor. Quando eu conheço a Deus, eu começo a ser submisso, porque eu sei que o chamado na vida dele foi por Deus, e que a voz do pastor na igreja é a voz de Deus. Moisés disse: Josué, os pés que pisaram a montanha de Hebron, essa montanha será sua por herança. O tempo passou, o pastor morreu, se levantou outro pastor, Caleb, se levantou o pastor Josué, e Caleb guardou aquela palavra no coração, porque a palavra veio do pastor da igreja. Deus falou assim: olha, Moisés, vai lá e fala para Caleb,
Porque ele não voltou, não retrocedeu, mas ele tem um espírito vivificante e ele batalhou e ele vai querer a terra de Hebron. Então fala para ele que aquela terra é dele. O pastor pregou para ele. Ele ouviu a palavra do pastor, guardou no coração. O tempo passou, o pastor morreu, se levantou outro pastor chamado Josué, mas o sonho, a esperança não morreu, porque ele não ouviu naquele momento a voz do seu pastor, mas naquele momento ele ouviu a voz do próprio Deus falando pela boca do pastor: a terra de Hebron será sua, Caleb. Passa-se o tempo. Quando chegou lá em Josué capítulo 14, culto de herança, todo mundo vai ter terra. Caleb chega: me dá o que é meu. Me dá o que é meu, porque o pastor Moisés profetizou, e ele disse, inspirado por Deus, que a terra de Hebron seria minha. Caleb, mas você já não tem mais o mesmo vigor. O tempo passou, tal era a minha força antes, tal é a minha força hoje, mas dá o que é meu. Dá o que é meu, porque foi Deus quem falou. Então, para que nós não sejamos mais meninos, nós precisamos ser submissos à liderança da nossa igreja. Nós precisamos, irmãos, crescer. Nós precisamos deixar nós sermos ensinados. Porque maturidade não significa a idade. Não é um moço de 20 anos, uma moça de 22 anos, e talvez um homem fale assim: quem é você para me aconselhar? Eu sou muito mais vivido do que você. Eu já tenho 50 anos, muito mais bagagem do que você. Quem você pensa que é para me ensinar, para receber conselhos? Quem disse que maturidade é idade? Maturidade, irmãos, é se deixar ser ensinado. Maturidade é sentir fortemente o poder do Espírito Santo, ser submisso à liderança da sua igreja e ter voz de Deus na sua vida para aconselhar os irmãos. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser um homem, acabei com as coisas de menino. Este homem, ele era menino, inconstante, não ouvia conselhos, era menino, e por ser menino não crescia. Mas no momento em que ele se deixou ser ensinado, no momento em que ele passou a ser submisso à liderança da sua igreja e ouvir a voz de Deus, ele disse: cresci e deixei de ser menino. Mas como nós cresceremos se nós não nos deixarmos ser ensinados? Eu preciso, irmãos, me lançar aos pés do Senhor e permitir que o Espírito Santo a cada dia mais nos encha do poder de Deus. O propósito também, irmãos, do Espírito Santo é a capacitação para a obra missionária. Efésios capítulo 4, versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. E aqui entra um detalhe muito interessante. Todo ser humano ele é dotado de temperamentos, personalidades. E eu vou dizer sobre 4 personalidades que todo ser humano exige na sua vida. A primeira é a personalidade sanguínea, aonde o homem é impulsivo, ele tem falta de atenção. O segundo é a colérica, o homem é impaciente e egocentrismo. O terceiro é a melancólica, o homem é egoísta e pessimismo. O número 4 é o fleumático, ele é lento e indeciso. E diante de tudo isso, quando eu passo para analisar como eu sou, surge uma questão: como eu estarei apto com essas características para servir a Deus? Como eu estarei apto para servir a Deus dessa forma? Porque eu começo a olhar para a minha vida, para as minhas qualidades, pela minha vontade, pelos meus desejos, e eu deixo de olhar pelo Espírito Santo. E Paulo vai dizer à igreja de Gálatas que um dom do Espírito é a temperança, é o domínio próprio. Independente de todo o meu domínio, de todos os meus temperamentos, de toda a minha personalidade, quando eu me entrego ao poder do Espírito Santo, quando eu me permito ser ensinado e seja cheio do Espírito Santo, ele controla os meus sentimentos através de um fruto. E esse fruto é o fruto do Espírito chamado temperança, domínio próprio. Eu me domino. E aquela palavra da impulsividade, da impaciência, do egoísmo, do pessimismo que havia sobre mim, o Espírito Santo começa a me moldar e a me encaixar, como foi dito ontem, começa a me justificar, para que eu possa servir a Deus com excelência. Então o Evangelho, irmãos, eu não preciso viver o que eu prego, eu preciso é pregar o que eu vivo. Nós precisamos pregar o que nós vivemos.
Porque antes do Evangelho ser pregado, ele precisa ser vivido através da inundação e do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. O poder também do Espírito Santo, para encerrar, irmãos, é a nossa santificação. Nos tornar cada dia mais santos, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como o Espírito do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. E porque o Espírito Santo está moldando o nosso coração, porque o Espírito Santo habita em nós, nos tornando cada dia mais santos, porque existe uma promessa. Porque existe uma promessa que se cumprirá já já, irmãos. Jesus Cristo voltando para buscar a sua igreja, e só serão levados aqueles que estão em santificação. E a minha vida não é uma santificação no momento em que eu me aceitei a Jesus, ela é um degrau, é como a luz da aurora que nasce e vai tornando até dia perfeito. É o hoje ser melhor do que o ontem, e o amanhã eu sendo melhor do que o hoje, porque tem algo glorioso me esperando na minha vida, um encontro triunfal, e o Espírito Santo está levantando missionários, o Espírito Santo está separando homens, o Espírito Santo está falando às igrejas, o Espírito Santo está convencendo os corações para algo glorioso. Por que tudo isso? Porque Ele simplesmente me ama. Porque Ele simplesmente me ama. Quando eu começo a entender e me aprofundar no texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo, João usa uma expressão de tal maneira. O que João está dizendo de tal maneira é porque eu me reporto no dia da queda, e eu vejo um homem sendo separado de Deus, eu vejo um homem sendo separado dele mesmo, Caim matando Abel. Eu vejo um homem com pressões psicológicas, descontrole emocional. Eu vejo um homem inimigo da natureza, era para cuidar da terra. Hoje o homem mata a terra. Eu vejo a Paulo dizendo à igreja de Éfeso que éramos por natureza filhos da ira. Olha o que a queda fez comigo. Olha o que o pecado fez conosco. Eu me reporto para Deuteronômio 6,5, que a alma, que a mente do homem estava cauterizada, e que o seu coração estava totalmente perverso diante de Deus. Que razão tinha Deus para me amar? Que razão tinha Deus para fazer algo a ponto de Paulo dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que eu podia fazer por mim mesmo? E quando João diz, porque Deus me amou de tal maneira, é de tal maneira mesmo. Porque não existia salvação para a minha vida, não existia esperança para a minha vida, mas Ele me amou de uma tal maneira, me amou de uma tal maneira, que não só se entregou na cruz do Calvário, mas enviou o seu Espírito para habitar na minha vida. Seja cheio do Espírito Santo, irmãos, em nome de Jesus. E para encerrar, o Espírito Santo, ele não é somente para a obra missionária, ele não é somente para ser um companheiro na minha vida, ele não é simplesmente só para levar homens para pregar o Evangelho para que o mundo conheça, mas o objetivo do Espírito Santo nas nossas vidas é para fortalecer o nosso relacionamento familiar, para se tornar um relacionamento saudável e feliz dentro de casa. Efésios capítulo 5, versículo 22. Na sua Bíblia existe uma epígrafe. Efésios capítulo 5, versículo 20. Sujeitando-vos uns aos outros no temor. Ponto. Aí vem uma epígrafe. Os deveres domésticos. Mas essa divisão ela foi feita pelo homem, mas o decorrer é do Espírito. O texto aqui terminou no versículo 21. E quando vai se entrar no versículo 22, parece que a mudança vai mudar de assunto, mas não muda de assunto, porque é continuidade de Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito Santo. Para quê? Para que eu possa falar com salmos, hinos, cânticos espirituais,
e decorrendo, até fazer parte da minha família, onde as mulheres passam a ser submissas ao seu marido, onde os homens passam a cada dia mais amar a sua esposa, onde os filhos passam a cada dia mais a serem obedientes e honrarem os seus pais, e aonde os pais a cada dia passam a ensinar do temor de Deus os seus filhos, e isso tudo é obra do Espírito Santo de Deus, capacitando a igreja, me tornando uma pessoa melhor, me capacitando para o ministério, mas bem presente na minha casa, na minha família, aleluia. Irmão, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Tudo foi por mim, tudo foi por você. Paulo está escrevendo aos Efésios, no ano 60 depois de Cristo. Interessante que essa igreja ouviu tudo aquilo que Paulo disse. Eles aprenderam no capítulo 1 de Efésios que neles habita o Espírito Santo. É o selo da sua garantia. Eles aprendem no capítulo 2 que eles estão justificados pela fé. Eles aprendem que sem fé ninguém verá Deus. Eles aprendem sobre a unidade da igreja. Eles aprendem sobre a barreira que fez separação entre judeus e gentios. Eles aprendem. Eles entram dentro do capítulo 4, eles veem que foi Deus que nos chamou. Que ensinamentos essa igreja está tendo. Eles chegam no capítulo 6 de Efésios, eles veem o revestimento do poder de Deus através das armaduras. Que poder de Deus, que carta de Paulo aos Efésios. Isso ocorreu 60 anos depois de Cristo. O interessante é que quando nós vamos para Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1, o Senhor Jesus vai chamar João para um encontro. E quando João encontra o Senhor Jesus, ele diz assim: escreve as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. E João vai escrever as coisas que são, para depois dizer o que vai acontecer. E quando João ele vai dizer o que é, ele fala: conheço as tuas obras, ó igreja de Éfeso, sei que tu trabalhastes com afinco, não me negastes, não suportam aqueles que dizem ser apóstolos e não são, têm trabalhado e não têm se cansastes, mas tenho porém uma coisa contra ti: perdestes a tua primeira caridade. Perdestes a tua primeira caridade. Isso foi o suficiente para que o próprio Deus descesse, revelasse João, chamasse ele para o encontro, para que algo seja mudado no momento. Porque os versículos seguintes ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Mas ao que vencer, lhe darei o direito de comer da árvore da vida. Então João ele está dizendo as coisas que são. E nós estamos falando de uma igreja, a igreja de Éfeso, que foi ensinada, que foi capacitada no ano 60 depois de Cristo. Aí Deus vai se revelar a João lá em Patmos, no ano 95 depois de Cristo. 30 anos se passaram, e aquela igreja já não era mais a mesma, a ponto de o próprio Deus de João fala para eles a realidade do momento, coisas que são, porque tem algo prestes a acontecer. Porque tem algo prestes a acontecer. O que é isso? Aquele que vencer, darei de comer da árvore da vida. Então o objetivo desta noite é de nós aprendermos, mas tudo isso, irmãos, todas as minhas qualidades, a qualidade da igreja de Éfeso, eu trabalhava com afinco. Não suportavam aqueles que se dizem apóstolos e não são. Tem se cansado, mas não tem deixado a obra de Deus. Mas dentro do coração daquela igreja faltava o amor. E todas as características da igreja de Éfeso teriam que ser em todas as igrejas do mundo. Mas esses louváveis características, elas têm que nascer de um coração amoroso por Deus. Eu tenho que servir a Deus porque eu amo a Deus. Eu tenho que pregar porque eu amo a Deus. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo porque eu amo a Deus.